E aí nerd aqui, quem quiser assistir o anime, o nome dele tá aí na descrição. Esse cara aqui é convocado para um outro mundo pela segunda vez. O Yuki é um estudante simples aproveitando o dia chato na escola. Quando a sua amiga Yuri perguntou o que ele estava olhando, ele tenta lembrar a ela que ela não deve interagir com ele porque as pessoas vão começar a falar mal deles, mas ela não se importa, eles são apenas amigos de infância. Ela percebeu como ele deixou o cabelo crescer e pergunta se ele quer que ela corte de novo. Yuki finalmente se abre um pouco mais com ela e sorrir, então ele permite que ela faça isso, afirmando que ela não muda. Ela sorri para ele, feliz por ele ter aceitado, e diz que sempre serão amigos. O Yuki estava olhando para fora e pensa em como estaria o outro mundo nesse mesmo momento. Todos olham para janelas escuras e um círculo aparece no meio da sala. Todos começam a entrar em pânico, exceto Yuki, que parece entender o que está acontecendo. Segundos depois, todos da sua classe abrem os olhos e conseguem ver que eles estavam em um terreno aberto, não tinha nada. O Yuki olha em volta e fica muito empolgado porque sabe exatamente onde ele está. Nessa hora a atenção de todo mundo muda quando um barulho próximo acontece. De repente os alunos conseguem ver os soldados que entram caminhando na direção deles. Eles aumentam o ritmo, fazendo os alunos fugirem devido ao pânico, exceto Yuki. Ele fica parado ali porque já sabe do poder mágico que tem, não querendo ver seu amigo de infância e se machucar. Aí o rei rapidamente se apega a ele. Nesse momento um dos soldados tem que esmagar eles, mas o Yuki usa apenas um dedo para derrotar ele. Os dois começam a fugir. Ao avançarem, eles avistam alguns soldados da infantaria correndo na sua direção para lutar contra aqueles guerreiros que são chamados de demônios. Os alunos assistem à batalha dos grupos, mas o Yuki pensa que a guerra já deveria ter acabado. Depois de olhar para os demônios de novo, o Iaki começa a sentir dor no peito e percebe que antes ele tinha sido amaldiçoado. Uma garota cavalo aparece e diz aos alunos para recuarem para um local seguro enquanto os cavaleiros reais os protegem, mas parece que o que já sabe quem ela é. Os soldados restantes se envolvem em uma batalha contra a horda de demônios usando esgrima e magia, e o rei fica extremamente surpresa com quão forte eles parecem ser, apesar de serem tão jovens assim. Mas o Yuki não estava surpreso com isso, em vez disso ele parece orgulhoso. Os dois começam a recuar aproveitando essa proteção. Depois de serem levados para o castelo, o rei de Destinia e sua filha Margaret agradecem aos heróis por terem vindo ajudar eles. Ela explica que o seu reino estava sendo invadido por demônios e assim como 5 anos atrás um grupo de heróis foi convocado para o seu mundo, mas os alunos estavam confusos e incapazes de compreender a situação. A Margaret explica em detalhes que 5 anos atrás um herói foi convocado para o mundo deles e derrotou os demônios e trouxe a paz a eles, mas de repente esse mesmo herói desapareceu misteriosamente. O rei pediu urgentemente aos heróis que colocassem um fim a essa guerra em andamento entre demônios e parentes das feras, implorando por sua ajuda. Cada aluno foi forçado a aprender a treinar sua esgrima com grana e a magia com a Elka. No entanto, Yuki pretendia evitar todo o trabalho duro e simplesmente aproveitar o passeio. A época notou que o Yuki estava relaxando durante o treinamento e o questionou. Ela primeiro elogia sua compostura e calma nesse mundo estranho, mas depois menciona que seu egoísmo estava em par com o antigo herói. Ela disse a ele para voltar a treinar, mas ele simplesmente zombou dela. Então ela decidiu uma lição, mas ele acaba dando um tapa nela depois de se esquivar o seu ataque. Ao sentir as mãos batendo nela, seu coração disparou. O Yuki é o ex-herói e ela soube que era ele imediatamente pela maneira como ele a tratou. Ela não pode deixar de expressar o consolidar e se sentiu. Depois que ele partiu, o Yuki se desculpou e garantiu a ela que ele voltou para sempre. Enquanto ele usava ela como cadeira, o Glenn apareceu para saber o que estava acontecendo, mas eles o informam e ele percebe que não agiria assim se essa pessoa não fosse o antigo herói. Eles rapidamente informam a sua outra amiga, a tia, mas ela também não ficou surpresa, ela já sabia de tudo. Ela sentiu o poder mágico do Yuki apesar da sua nova aparência. O Yuki menciona que uma vez prometeu que voltaria e agora ele cumpriu. Seus 3 companheiros ficam inicialmente surpresos, mas depois o recebem de volta em casa com um sorriso caloroso no rosto. Yuki pensa em como ele poderia ter morrido durante o tempo em que ele estava no outro mundo e rapidamente muda sua expressão. Ele estava se perguntando por que os demônios estavam atacando de novo, e o grupo rapidamente lê a sua mente, revela que tem algumas perguntas para ele. Eles perguntam como ele conseguiu voltar a esse mundo e por que ele se parece com
Outra pessoa eles explicam que do ponto de vista deles ele simplesmente desapareceu após a sua última batalha, mas o Yuki não entende porque ele foi enviado de volta ao seu mundo. Segundo ele lutava contra o próprio companheiro e ambos sofreram alguns golpes e ferimentos, mas quando que conseguiu acertar o ombro do Toma, uma bola mágica começou a se expandir lentamente e ele renasceu no mundo original dele. Ele manteve todas as suas memórias e poder mágico e de alguma forma foi convocado mais uma vez por esse mundo. A tia também não entende como isso aconteceu e é o que menciona que a princesa contou anteriormente. Essa última convocação não é coincidência, mas o Yuki não quer se preocupar com isso agora. Ele quer saber o que aconteceu com o Toma depois de receber seu último golpe. Ele menciona que o seu Toma estiver vivo, provavelmente é ele quem está por trás da recente invasão demoníaca. A tia pergunta se o demônio estava sendo controlado por alguma maldição. O poder do Toma e o Yuki confirma mencionando o poder que sentiu do demônio alguns dias atrás. Então a única explicação é que o Toma está por trás de tudo isso. A Elka explica que eles também procuraram pelo Toma assim como fizeram com o Yuki, mas também não encontraram nada. Então como eles sabem que o Yuki estava vivo, eles também acreditam que o Toma está soldados. Interrompe apressadamente alegando que o rei solicitou o Glenn com urgência. Quando Glenn sai, o Yuki menciona que o seu companheiro estava trabalhando muito e aí é o que menciona que o Yuki é quem originalmente teria aquele trabalho, mas o Yuki diz que ele não queria isso. Seu plano era simplesmente viajar por todo o mundo após a batalha, mas acabou nessa situação. Enquanto observa a paisagem, o Yuki começa a perguntar o que o Toma estava planejando dentro do castelo. O rei reclama porque nunca deveria ter aceitado um tratado de paz 5 anos atrás e decide declarar uma guerra total contra os demônios, mas o Glenn tenta atrasar um pouco as coisas porque seu emissário não voltou com a notícia depois de ser enviado ao continente demoníaco. A princesa discorda dele mencionando que os demônios é quem invadiu e os heróis sendo convocados ao mesmo tempo são mais do que a prova de que a guerra deveria acontecer. O rei volta atrás mencionando que nunca deveria ter acreditado que o seu ex-herói fizesse um tratado de paz e ainda menciona que se ele desapareceu isso significa de que eles tomaram a decisão errada no campo de tiro. Aí o Ri estava praticando feitiços, pois parece que ela tem um talento natural para isso. Yuki parabeniza ela pelo seu talento e ela agradece, mas ele rapidamente percebe que algo errado com ela e ele pergunta o que tem de errado e ela pergunta se estava praticando para machucar as pessoas e por que alguém deveria ir para uma guerra. O que sabe a verdade e não sabe como responder porque isso pode machucar ela, mas apesar desse sentimento ela se recupera rapidamente, conta que usará seu talento para proteger ele. Mais tarde à noite, os companheiros do Yu que se aproximam dele para revelar os planos do rei para iniciar a guerra. O Glenn conseguiu ganhar um tempo mencionando que os heróis morreriam na primeira onda e precisam de um pequeno treinamento antes de isso acontecer, mas Yuki já tomou a sua decisão. Ele vai sair e para a guerra sozinho de novo. Ele acredita que essa guerra é apenas uma coisa estúpida que o Thomas estava criando e ele precisa deter. Os três sorriam para ele e começam a manifestar o desejo de acompanhar ele nas suas aventuras, mas o Yu se recusa. Ele precisa ir sozinho. Além disso, eles não podem deixar o castelo e os alunos sozinhos. Ele também menciona que se o Toma é quem está instigando a guerra, então alguém precisa ficar no castelo porque com certeza ele irá atacar e isso é motivo mais do que suficiente para eles ficarem e ajudarem o reino. Mas antes de partir, o Yuki precisa de uma coisa: a sua arma. O grupo usa magia de invisibilidade para se esgueirar pelo depósito do castelo. A época vai na frente para nocautear os guardas e o grupo menciona os velhos tempos em que ele sempre ia na frente durante as explorações de masmorras. Então ela começa a arrombar a sala e Yuri percebe algo estranho e os vê entrando lá dentro. Yuki vê uma enorme espada negra que ele chama de Kuromaru. No entanto, os guardas conseguiram encontrar o guarda e a Elka espancou e começaram a procurar os intrusos por todo o castelo. A tia e o Glão foram de tudo para atrasar a situação, permitindo que o Yuki belga saiam do castelo depois de finalmente passar pelas paredes do castelo. A época diz a ele que os três farão de tudo para atrasar o rei de começar a guerra, esperando que isso dê ao Yuki tempo suficiente para parar o Toma e a invasão demoníaca. Mas ao mesmo tempo, a Yuri, que viu Yuki entrar no depósito, conseguiu seguir. Ela corre para os braços dele perguntando por que e para onde ele estava indo. Ele decide revelar a verdade, explicando que essa é a segunda vez que foi convocado a esse mundo e que eles
Precisam encontrar alguém para acabar com essa guerra. Os olhos da Yuri estavam cheios de lágrima. Ela pede para ele com ele prometendo que será útil, mas o Yuki não pode permitir que ela se machuque, é muito perigoso para ela. Ela mal consegue conter as suas emoções, mas se lembra da sua promessa. Ela diz a ele para fechar os olhos e se aproximar. Em um instante ela lança um pouco de magia de vento e fogo e dá o corte de cabelo que ela tinha prometido ido a ele. Ela endurece com um sorriso no rosto, prometendo novamente que se tornará forte e o protegerá. Ele dá um peteleco na testa dela e diz que você da próxima vez ela se esquivar ela passará no teste e aí vai poder o acompanhar.